Bem-vindos ao podcast da Cepheid Portugal. Na temporada de vírus respiratórios, o diagnóstico preciso e atempado é uma das ferramentas mais importantes para conter surtos, proteger os doentes mais vulneráveis e orientar o tratamento clínico. Mas como é que isso acontece na prática dentro dos laboratórios hospitalares? Para atender melhor este processo, temos connosco a doutora Lúcia Coimbra, Assistente Hospitalar de Patologia Clínica na ULS Amadora-Sintra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Qual o papel da patologia clínica na resposta hospitalar às infecções respiratórias sazonais? A patologia clínica é uma especialidade da medicina que se dedica ao diagnóstico e é uma especialidade transversal a todas as outras especialidades contidas dentro do hospital, ou seja, dá apoio no diagnóstico nas mais diferentes patologias, da cardiologia, à infecciologia, à nefrologia, é transversal a todo o hospital. E, portanto, o papel particular nas infecções respiratórias é principalmente na identificação do agente responsável pela infecção em questão, também na escolha dos testes que são utilizados, seja em contexto de urgência, de ambulatório ou internamento, e trata de tudo que tem a ver com os testes, seja com a gestão dos estoques, com a gestão dos estoques dos reagentes, a gestão do estoque dos kits de colheita e também tem responsabilidade da interpretação dos resultados. Os resultados, obviamente, são dados por um equipamento, mas a interpretação desse resultado deve passar sempre pelos olhos de um patologista clínico para serem valorizados dentro do contexto clínico a que temos acesso. Também, às vezes, temos algum papel na terapêutica, isto porque podemos ver algumas coisas, nomeadamente quando falamos de RT-PCR, que são os CTs, que nos dão uma semi-quantificação da carga, da quantidade de DNA do vírus que temos na amostra que testamos e, portanto, podemos ter alguma interferência aqui em que fase da infecção o doente poderá estar. E também temos outra função que não interfere diretamente com o doente, mas interfere com a comunidade, que é a vigilância pelo reporte, através do sistema SINAV, e a Autoridade Nacional, que é o INSA, que faz a vigilância epidemiológica dos vírus em circulação. Também, para além de notificarmos, também costumamos contribuir para estes programas de vigilância, enviando amostras dos doentes que identificamos aqui para serem testados e genotipados também no Instituto Ricardo Jorge. E assim, no modo geral, é nestas áreas que a patologia intervém. Quais os vírus respiratórios com maior impacto clínico e laboratorial nesta temporada em Portugal? E como se prepara o laboratório para esse aumento? Os vírus que afetam mais a população são os que nós já estamos habituados a ouvir. Neste momento temos o SARS-CoV-2, que surgiu em 2020 e que está à cabeça do pensamento de toda a gente no público. Alguém que esteja com alguma patologia, algum sintoma respiratório tens Covid, pronto, é o que as pessoas dizem. Mas, claro, o influenza A e B são os dois vírus predominantes na época que nós bem conhecemos de novembro a fevereiro, mais ou menos, mais mês, menos mês, e que continuam, apesar desta pandemia, após a vacinação e o desaparecimento um bocadinho do SARS-CoV-2, o influenza A e B continuam a ser os predominantes, principalmente o A, e o vírus sincicial respiratório, VSR, que, na verdade, antes da pandemia, nós notávamos que era um vírus essencialmente importante no contexto da pediatria e na geriatria, portanto, nos extremos das idades, em que tínhamos doença grave só nestes extremos das idades, mas eu penso, não, isto ainda está a ser estudado um bocadinho, mas com o isolamento que houve entre as pessoas e a utilização da máscara e esta falta de contacto com os vírus circulantes, porque para nos protegermos do SARS-CoV-2, fez com que houvesse, após pandemia, um aumento das infecções mais graves de vírus sincicial respiratório no adulto jovem. Portanto, acabamos por ver muitos adultos jovens no serviço de urgência com um quadro respiratório mais exuberante, cujo agente era o vírus sincicial respiratório e que não acontecia anteriormente. Claro que, pronto, depois há outros vírus, como
os parainfluenzas e os adenovírus, rinovírus, que na população adulta normalmente não têm grande impacto. Nas crianças terão mais um pouco, mas também terão quadros um pouco mais limitados e menos graves, portanto não nos geram um alerta particular. Em termos do que é que nós costumamos fazer para nos preparar para esse aumento, que é cíclico e que nós conhecemos, costumamos normalmente, precavemos com um aumento da capacidade de testagem, portanto os estoques está previsto que dos reagentes e dos consumíveis e dos kits de colheita serem aumentados a partir de outubro, começa-se a fazer essa prevenção. Também existem fluxos de trabalho que são um bocadinho adaptados, portanto nós temos este aumento destes testes e, portanto, a parte técnica tenta-se reorganizar em haver mais pessoas dedicadas a essa área durante os turnos de urgência. Também se investe um bocadinho na formação dos profissionais, porque os testes vão evoluindo, vamos ter testes diferentes e às vezes vamos tendo capacidade para testar mais coisas num único teste, e é importante todos no laboratório estarem informados sobre o que é que os testes, que alterações houveram nos testes, e que é importante também, às vezes para fazer um teste não é preciso saber exatamente o que estamos a fazer, só preciso saber olhar para o resultado e fazer tecnicamente corretamente, mas é muito importante para quem está a realizar o teste, na minha perspectiva, também ter uma noção porque é que está a fazê-lo, qual é a relevância clínica, apesar de não ter essa formação de base, porque nem todos que trabalham dentro do laboratório são médicos. E depois, é muito importante também, antes de chegarmos a essa fase do ano, reunir com outras equipas, nomeadamente o serviço de urgência, da infecciologia, dos cuidados intensivos, ver quais são as preocupações desses serviços e as necessidades, o que é que eles identificaram como falhas nos anos anteriores, e tentar elaborar protocolos comuns entre o laboratório e esses serviços, para poder responder de uma forma mais eficaz em relação à época anterior, e vamos tentando melhorar progressivamente. Nos últimos anos vimos um crescimento na utilização de testes moleculares, nomeadamente os PCR em tempo real multiplex. O que mudou na vossa rotina laboratorial com esta tecnologia? Bem, a parte de acrescentarmos testes multiplex foi muito importante, porque nós tínhamos vários testes que tínhamos que fazer para uma única apresentação clínica, ou seja, o doente chegava, tinha um quadro respiratório e tínhamos que fazer vários testes com múltiplas tecnologias. A maior parte deles eram imunocromatográficos, testes de antigênio, e tínhamos alguns PCRs, nomeadamente o SARS-CoV-2, porque foi assim que se começou a fazer o diagnóstico da infecção. Com os testes de multiplex conseguimos passar a rentabilizar uma amostra, ou seja, normalmente nós tínhamos vários kits de colheita para os vários testes diferentes, até porque uns utilizam meio líquido, outros utilizam uma zaragaçoa seca, e portanto assim conseguimos numa só amostra, e sabemos todos que colher uma amostra de exudado nasofaríngeo não é a coisa mais agradável do mundo. Todos nós, fui fazer o teste de Covid, fiquei a chorar, todos nós experimentamos e não gostamos, e portanto só com uma única agressão, entre aspas, ao doente conseguimos fazer uma colheita que nos dá para testar quase todos os agentes mais prováveis e mais relevantes para a infecção e que exigem um cuidado maior. Portanto, a principal vantagem será esta, e também em nível de fluxo de trabalho foi muito importante, porque temos um técnico que vai fazer um teste, coloca o teste a fazer e vai fazer outras funções. Quando tínhamos os testes todos separados, o técnico tinha que fazer um teste, depois tinha que fazer outro, e depois se calhar o médico lembrava-se que havia outro e tinha que se fazer outro, e portanto a alocação desse tempo a outras tarefas é fundamental para conseguirmos ir aumentando a capacidade do laboratório, porque, como sabemos, os hospitais cada vez têm mais trabalho, e o nosso hospital, a nível de urgência, é famoso, e, portanto, todo o tempo que consigamos ganhar é
é ótimo. Referiu o pormenor do tempo. Então, como é que estes testes moleculares têm ajudado no diagnóstico rápido destas infecções respiratórias? Falamos de gripe, Covid e vírus sem sinal respiratório. Assim, os testes rápidos têm uma utilização importantíssima. Isto em contexto hospitalar. Quando estamos a falar em contexto da comunidade, assim, temos testes rápidos de antigênio que todos usamos e que todos compraram na farmácia e toda a gente generalizou a sua utilização e acho que as pessoas devem utilizar e, portanto, nesse contexto, o tempo-resposta, a resposta é só para identificar qual é o agente, não propriamente para ter uma intervenção clínica e terapêutica na infecção. A nível hospitalar, a rapidez em alguns contextos é muito importante. É muito importante porque temos doentes que precisam de ser internados em unidades de cuidados intensivos, temos doentes em trabalho de parto, temos doentes que precisam de ir ao bloco operatório, temos doentes numa situação de fragilidade e depois, como falamos há pouco, com esta superlotação dos cuidados de saúde, temos camas limitadas e, portanto, não podemos, se tivéssemos um quarto individual para cada doente, isto não se punha. Cada um podia ficar no seu cantinho à espera do resultado e portanto, não era preciso estarmos a preocupar-nos com isto. Como temos enfermarias com múltiplos doentes, todos eles com as fragilidades individuais que têm, não podemos arriscar pôr um doente infectado à beira de outro doente. E, portanto, um tempo de resposta do laboratório é fundamental na gestão das vagas e das camas e das enfermarias de isolamento e não isolamento e, portanto, aí os testes rápidos de PCR são essenciais. E porquê PCR dentro do hospital? PCR porque a sua sensibilidade é muito maior em relação ao antigênio e a especificidade também, não é? E depois também se torna muito importante a robustez do teste que estamos a usar, não é? Muito, muito importante, porque temos que ter confiança de quando damos um positivo e estamos talvez a dar um diagnóstico que exige uma terapêutica que pode ou não ser prejudicial pode dar toxicidades ou não dar, temos que ter certeza do que estamos a dar e, portanto, a robustez é uma coisa também muito importante, para além da rapidez, a robustez. E, claro, a facilidade de utilização, porque muito importante, nós queremos um teste PCR que seja o mais fácil de utilizar possível para qualquer pessoa, seja que diferenciação tiver dentro do laboratório, consiga utilizar num contexto de urgência. Claro que temos testes de biologia molecular que exigem preparação de reagentes e outras partes do processo analítico que, tudo bem, podem demorar mais tempo, mas em contexto de urgência temos de ter um teste que seja fácil de utilização, que qualquer pessoa, mesmo com pouca diferenciação na área da biologia molecular, consiga utilizar e interpretar. Como é que a equipa de Patologia Clínica colabora com os médicos assistentes e equipas de controle de infecção para apoiar decisões de isolamento, tratamento e gestão de surto? Uma parte é ouvir como é que as coisas correram até então, o que é que os erros que se identificam, os pontos fortes, porque para além de falar dos erros, acho que também é importante falar dos pontos fortes e para podermos mimetizar o que foi efetuado anteriormente. Depois, este contacto tem que ser contínuo, ou seja, todos os dias vão surgindo coisas diferentes. Seja um doente que isoladamente numa enfermaria apresenta sintomas respiratórios e temos que de repente dizer precisamos testar a enfermaria toda porque este doente andou a circular, ou até o profissional de saúde também, não só na perspectiva do doente, mas um profissional de saúde que trabalha nos cuidados intensivos, temos que estar preparados para testar e decidir quem testar e, portanto, a patologia clínica aí pode intervir e dizer achamos que o teste mais adequado para efetuar nestes doentes será um teste de antigênio ou um teste de PCR, a quem é que devemos fazer PCR, a quem é que devemos fazer PCR rápida e, portanto, nesse sentido a patologia clínica intervém. Também temos sempre um patologista clínico que faz parte da comissão de infecção hospitalar
e, portanto, ajuda a desenhar um bocadinho o que vai ser o plano de intervenção desta comissão, que tem intervenção a vários níveis, seja dos rastreios à entrada, de que testes é que deverão ser efetuados ao doente que vai ser internado. Claro, pronto, podemos estar a falar de infecções respiratórias, mas também a outros níveis, das multiresistentes, das bactérias multiresistentes, e também a nível da stewardship antibiótica, como tínhamos falado, em termos de tentar criar estratégias para a menor utilização possível dos antibióticos quando estes não são necessários. Uma área muito importante que a patologia clínica teve, eu não sei se é transversal a todos os hospitais, mas no nosso hospital foi durante a infecção, a pandemia, e que agora se perpetuou ao longo do tempo, foi analisar os CTs. Isto foi e portanto é muito importante o PCR em tempo real e o acesso às curvas de amplificação neste sentido. Nós começamos a ter, como sabemos, os testes de PCR são ótimos para diagnóstico, mas são péssimos para monitorização depois, porque vamos ter testes positivos ao longo de muito tempo, dada a sensibilidade ser muito alta. E, portanto, a Comissão de Controlo de Infecção começou a ter um grande problema na pandemia, que era nós temos estes doentes a ocupar estas camas de isolamento e não os conseguimos tirar. Eles já não têm sintomas, mas o teste continua a ser positivo porque é um teste PCR. E, portanto, chegamos a um acordo entre nós em termos de análise dos CTs, em termos de se CTs acima, o que nós estabelecemos foi 35 na altura, se acima de 35, se tiverem no início da infecção, então têm que ser mantidos em isolamento, não sabemos bem se estão no início, se estão no fim, e vamos monitorizar. Se é um doente que já tinha sido testado antes e já tinha os CTs baixos e depois começou a aumentar, a partir dos 35 temos a segurança clínica, após análise de vários casos, de saber que este doente, apesar de ainda de ser detectado o vírus, não vai transmitir esse vírus a outra pessoa. E, portanto, aí o laboratório teve um papel fundamental. Nós optamos por disponibilizar estes CTs aos clínicos, especialmente aos clínicos da infecciologia, que os sabiam interpretar. É um bocadinho polémico, eu sei que há muitos centros que não os dão, mas nós optamos por isso para tranquilizar os nossos colegas e porque também foi bom até para formar os nossos colegas em interpretação destes resultados. E acho que toda a gente dentro do hospital ficou a perceber um bocadinho sobre ciclos de amplificação e o que é que estamos a falar, um bocadinho quando falamos de CTs e o que é a PCR em tempo real. E, portanto, aí tivemos uma importância muito grande. E, claro, depois, na parte da avaliação epidemiológica também. Para o laboratório é muito mais fácil ter acesso aos dados dos testes que foram positivos, de que serviços foram positivos, em que datas e mesmo a análise dos tempos de resposta também é muito importante. E, portanto, durante muito tempo o laboratório fazia um relatório a dizer quantos positivos houveram, em que serviços estavam, depois o tempo até fazerem a clearance viral e, portanto, também tivemos, o laboratório também tem um papel a falar aí e para depois o PPCIRA poder tomar a decisão sobre que medidas utilizar a nível hospitalar. Considera que o investimento em diagnóstico rápido molecular deve continuar a crescer também noutros contextos, como cuidados continuados ou ambulatório? Sim, sem dúvida. Eu acho que os testes moleculares, apesar de o custo não ser simpático, eu percebo a alguns níveis, né? Como é óbvio, são fundamentais em qualquer contexto em que existe uma fragilidade clínica. Nos cuidados continuados, podemos ter doentes que estão em recuperação e terão uma perspectiva de recuperação boa, mas podemos ter outros doentes muito fragilizados e, portanto, uma infecção que se propague pela uma unidade será trágico, né? Quer dizer, será muito, muito mau. Portanto, haver testes de antigênio, claro que é bom, não digo que não seja, mas os testes moleculares dão-nos outra segurança.
estamos a falar de testes que detectam uma muito pequena quantidade de RNA ou DNA, o que for, dependendo do vírus, e, portanto, dão-nos uma segurança muito grande de saber que aquele doente efetivamente não está infectado. Nos testes, poderemos usar um algoritmo de testagem com outros testes em que temos que testar os doentes mais vezes para termos essa mesma segurança, mas, como disse anteriormente, também não é um teste muito agradável de se fazer. Pronto, não é muito invasivo, mas é invasivo QB, vá. E depois, em ambulatório, talvez, isto nas unidades de cuidados continuados e talvez nos lares de idosos também, eu acho que até se as pessoas tiverem capacidade económica, acho que seria um bom investimento. Em termos de ambulatório, em certas populações de doentes imunodeprimidos ou doentes com neoplasias ou que façam terapêuticas que conferem imunossupressão, acho que se calhar a testagem por método molecular seria o mais indicado, só porque sabemos que o falso negativo é muito menos provável do que qualquer outra metodologia, e nestes doentes todo o cuidado deve ser pouco. Portanto, acho que faz sentido nestas unidades e nestes doentes optar por uma abordagem molecular. Qual seria a sua principal mensagem aos profissionais de saúde e aos decisores hospitalares sobre o valor do diagnóstico laboratorial nesta temporada? Pronto, aos profissionais de saúde, acho que quase todos conhecemos o valor da testagem e se calhar até se testa demasiado, eu digo, não tanto nos vírus respiratórios, mas a outros níveis, claro. Acho que é importante para todos sabermos adequar o teste que pedimos ao doente e ao contexto do doente. Portanto, para mim fará sentido em ambulatório, num doente que não tenha outro tipo de patologias, fazer um teste rápido de antigênio, um teste que se faz na comunidade, porque na verdade não vai interferir com o nosso tratamento, ser positivo ou não ser negativo, o tratamento vai ser igual, simplesmente serve, lá está, para sossegar o doente, para ter um diagnóstico e também para conferir-lhe alguma responsabilidade de isolamento, que às vezes sabemos que, mesmo tendo o teste positivo, as pessoas não têm essa responsabilidade. A nível hospitalar, optar se o doente vai ficar internado, a PCR e os testes moleculares são claramente a melhor opção e devem ser utilizados sempre que possível. A nível dos decisores hospitalares, esses eu pediria para terem mais abertura para o investimento na inovação. Penso que, apesar de tudo, a pandemia não correu mal, não posso dizer que tenha corrido mal, conseguimos dar resposta a muitas coisas, mas se tivéssemos outra capacidade no laboratório, teríamos tido uma vida inicial um bocadinho mais facilitada e conseguíamos dar resposta não dependendo tanto do esforço das pessoas. E, portanto, eu acho que investir na inovação deve ser sempre um ponto forte de qualquer instituição de saúde. A curto prazo, obviamente, é difícil ignorar os números, mas a longo prazo, seja nos dias de internamento, nos custos em medicação e na qualidade de vida que estamos a dar aos nossos doentes depois, só temos ganhos. Neste programa estivemos à conversa com a doutora Lúcia Coimbra, assistente hospitalar de Patologia e Clínica na ULS Amadora-Sintra, que nos falou sobre os riscos das infecções respiratórias nesta nova temporada. Este foi mais um episódio da Cepheid Talks Portugal. Muito obrigada a si por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cepheid News.